Salve, meu amigo Amsterdã! Vamos ver aqui mais um do nosso amigo Estúdio Zero, baita canalzinho legal falando de Cobra Kai. Vamos ver? Ninguém percebeu isso no último episódio de Cobra Kai. Será que ninguém percebeu? Olha, se eu perceber, tô zoando, tô zoando. Vamos ver aqui o que o nosso amigo tem a nos dizer. Cobra Kai. Eu vou explicar essa cena porque muita gente não entendeu e vamos falar sobre o final da série que foi genial. E outro detalhe é que tem filme novo do Karate Kid daqui a alguns meses. O Daniel está confirmado que ele vai participar do filme, mas tem mais um personagem de Cobra Kai que pode estar no filme também. Ou melhor dizendo, personagens, quem sabe? Tudo isso vamos falar no vídeo de hoje. Vamos falar quem vai voltar por filme, além dessa cena pós-crédito, que pouca gente percebeu um detalhe muito importante sobre esse final. Vamos sem enrolação, vamos começar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É uma história que começou lá em 1984, onde o Johnny perde pro Daniel e acaba que ele é considerado o grande vilão daquele filme. Mas na verdade o Johnny não era o vilão, isso que a gente viu durante toda a série. E o final da série encerra toda essa rivalidade de Johnny e Daniel, e muito pelo contrário, transforma eles em melhores amigos praticamente ali. Pra mim é genial porque eles fazem referências a coisas que começaram há 40 anos atrás. A relação de Johnny e Chris foi encerrada de uma forma muito legal de se ver. Aquela cena é muito emocionante, a gente vê o personagem do Johnny via ele como pai, o Chris via ele como filho. Cara, é genial esse final, eu acho absurdo. Uma série que honrou os filmes, honrou a série em si, honrou os fãs. Pra mim E é uma analogia interessante, né? Porque Chris e Johnny chorando, um no braço do outro, foi justamente onde eles brigaram da última vez, né? Lá no início do Karate Kid 2, quando o Chris quase estrangula o Johnny, quebra o troféu, eles brigam e tal, aconteceu justamente nesse vale, perto desse estacionamento. E aí, 30 anos depois, se reencontram, pedem desculpa um pro outro, reconhecem, se abraçam. Cara, é uma analogia sensacional. genial, só isso que eu falo. E vamos começar falando da forma que a série encerrou do arco dos adolescentes. A temporada, essa parte 3, pelo menos, começa muito falando sobre sonhos. Se você perceber, todo o personagem tava falando sobre sonhos, né? O Johnny tinha um sonho de ter o dojo dele de volta, o Miguel tinha um sonho de ir pra faculdade, o Rob também tinha o sonho de ser campeão mundial. Tô perguntando se eu vi que lançou uma HQ de Cobra Kai. Lançou? É uma HQ inédita ou é aquela antiga lá do Johnny? Merece um Oscar, William Zabka. Cara, essa cena do William Zabka aí, do Johnny chorando, mano, foi uma entrega absurda, hein, velho? Foi uma entrega absurda, mano. Sensacional, cara, sensacional. Você acha que o Johnny vai aparecer no filme Karate Kid? Eu acho que uma pontinha ele vai fazer, uma cenazinha rápida, alguma coisa deve fazer. Porque não tem como você trazer Daniel sem Johnny hoje em dia, né? Não tem como. Mundial. E no começo dessa parte 3 começou a falar sobre sonhos, sobre que talvez a maioria das pessoas não realiza seus sonhos. E no final da temporada a maioria conseguiu realizar praticamente todos os seus sonhos. E começou a falar com ele, o Rob, pô, que personagem, um personagem que lá na primeira temporada talvez ele seja um mocinho, né, mesmo a gente não ficando do lado dele, torcendo pro Miguel lá na primeira temporada, o Rob não fez nada de errado. Sim, o Miguel que virou um valentão, do nada, no final da temporada, da primeira temporada, acabou passando um pouco dos limites e tal, o Rob nunca foi vilão, pelo menos no começo, teve a sua fase ruim, que foi pro Cobra Kai então, mas... Engraçado que o Martin Cove não larga esse bico de pato, realmente. Ele sempre faz essa cara. É a cara dele, mano. É a cara do Martin Cove, é isso aí. Esse final voltou a ser bonzinho, etc. Eu também acho, meu querido. Eu acho que ele vai aparecer e fazer uma pequena participação, cara. Por isso que ele começou a trabalhar com o Daniel e etc. E ele teve um bom desenvolvimento, foi um grande personagem, foi um dos melhores personagens que melhor evoluiu na questão do karatê e se tornou um dos melhores lutadores da série. Ele quase foi campeão mundial. E a cena que ele acaba se machucando, que infelizmente vazou tudo o que aconteceu nessa temporada, eu já sabia já que o Rob ia se machucar e etc, que o Miguel ia substituir ele e tal, eu já sabia. E isso está com pouca experiência, mas voltando. Valeu, meu amigo Good Meme. Fala, brabo. Sempre que acaba a temporada, eu saio pra ver seus vídeos. Você é brabo. Parabéns pelo trabalho. Valeu, meu querido. Tamo junto. E é isso aí, ó, meu querido Git. Daí, Git. Eu acho que no início do filme ele deve fazer uma pequena participação. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que realmente é isso. Uma participaçãozinha o Johnny deve fazer, cara.
No vídeo, o Rob acaba infelizmente machucando o joelho e tal, mas no fim ele acaba realizando o sonho dele, né? Ele acaba conseguindo, praticando karatê e sendo reconhecido, porque no fim deu pra gente ver que ele queria reconhecimento. Desde o começo, a questão desse personagem era ter reconhecimento. Ele queria ser reconhecido pelo pai dele e depois ele queria ser reconhecido pelo karatê, porque ele fala depois que machucou, ele fala: eu quase ganhei, eu queria que o mundo todo visse o tão bom que eu era nisso. Fora que o Rob, né, pessoas como o Rob e Thor em Cobra Kai, eles não têm muitas condições financeiras de fazer faculdade. E até a diretora da escola falou: ó, Rob, pra você a partir de agora vai ser difícil entrar em uma faculdade. É melhor você repensar o que você quer da vida e tal. E aí, mano, esse final do Rob é perfeito, né? Porque é o que ele sempre quis, que é viver do karatê. E ele e a Thor vão conseguir porque receberam patrocínios, eles vão em eventos, vão fazer demonstrações, eles vão ser influencers de karatê. Já imaginou? Você viver de uma influência de karatê, mano? Seria bom demais. Tô perguntando o que aconteceu com o Mike Barnes, o menino mau. Ele não apareceu, né? Estranho. Mike Barnes não apareceu nessa parte 3, cara. Teve uma menção a ele, né? A loja dele, que o Dennis disse que foi ele que colocou fogo na loja do Mike Barnes. Ele fala pro Johnny, quando ele se machuca, que o mundo todo visse que eu poderia ser um campeão vitorioso mundial. E no final da série a gente viu que ele conseguiu fazer isso. Porque quando ele ganha o contrato lá, o contrato de um patrocinador, o patrocinador fala, a mulher fala pra ele: o mundo viu o que vocês fizeram e a gente quer vocês. Então no final ele também conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu uma família, o pai dele conseguiu ter essa relação de pai e filho e ele conseguiu sucesso. Ele terminou muito bem a série realizando seus sonhos. Outro personagem é o Miguel. E o Miguel, cara, o que fala desse personagem, que é o protagonista da série. Só não é mais protagonista do que o Johnny e o Daniel. O verdadeiro protagonista da série é o Johnny, mas o Miguel também não fica muito atrás. Ele, dos adolescentes, foi o primeiro personagem a aprender karatê da série. Tirando o Johnny e o Daniel. E tudo começou com o Miguel e terminou com o Miguel, né? A galera reclamou, inclusive eu fui um deles, né? De que o Rob não ganhou mais um torneio, que ele foi vice mais uma vez, algo do tipo. Mas, cara, tava óbvio que isso iria acontecer. Tudo começou com o Miguel na primeira temporada e tinha que terminar com ele, gente. Estão perguntando aqui o Mr. Dance: Gui, que você vai fazer o react da temporada, não? Eu vou, cara. Eu vou ver um jeito de arquitetar isso aí. Eu aviso pra vocês. Tô perguntando se eu já vi raps de Cobra Kai. Nunca vi, cara. Tem rap de Cobra Kai? Nunca vi um rap de Cobra Kai. Eu gosto de uns rapzinhos, velho. Fiquei decepcionado com a série, porque o Kenny e a Devon dariam um ótimo casal, mas desperdiçaram isso. Cara, Kenny e Devon é o que eu disse nos vazamentos. Eles não teriam tanto destaque assim na parte 3, né? E acabou que não tiveram. Deu a entender na parte 2 que eles teriam um caso e tal, mas nem rolou isso aí. Que já sabia, o Miguel foi o primeiro a aprender. Tirando a Samantha também, que praticava desde de criança, mas enfim. Foi ele que começou, foi ele que trouxe a galera pro Cobra Kai, foi ele que recomendou o Cobra Kai pros amigos e pro Falcão e etc. E um personagem que ele sempre foi o melhor lutador. Eu acho que não tem nem comparação. Ele foi o melhor lutador da série desde o começo, mas depois do acidente dele, ele decaiu muito. Depois do acidente dele, ele nunca mais conseguiu lutar. Ele não tava mais no prime dele, muito mal. Não era mais aquele Miguel do começo, aquele Miguel que era sem compaixão. O cara era realmente sinistro nas lutas. E depois, quando ele foi pro Miyagi-Do, não deu boa. O Miguel não conseguiu lutar tão bem, decaiu muito nas lutas, o nível dele tava meio baixo, não parecia ser o protagonista que ele foi no começo. E agora, nesse final, ele só sabe o que tava faltando pra ele? O manto. Depois que colocou o manto do Cobra Kai, ele voltou a ser aquele Miguel das primeiras temporadas e, cara, arrebentou. Ele tava na melhor fase, tava no prime dele e acabou com o Axel de uma forma sinistra. E a relação dele com o Johnny também foi muito boa. É um personagem que no começo não tinha nada, sofria bullying e não tinha um pai. Isso também foi desenvolvido durante a série e ele teve uma relação muito boa com o Johnny. E uma coisa que eu achei muito engraçada é que o Johnny falou, né? Falou que o Axel era muito melhor que o Miguel, etc. Realmente, né? Chegou um momento aqui, ó. O Amsterdã tá comentando: o Johnny arrancou a asma do Miguel na marra. Realmente, né? O Miguel tinha problema de asma e de repente não tem mais. Não sei exatamente o contexto da cena, agora esqueci, mas ele fala o seguinte: tem uma fala do Johnny que ele fala que o Johnny, era muito melhor que o Daniel. E o Daniel treinou só 6 semanas e ganhou do Johnny. Por quê? Porque o Johnny tava na vingança. E o Miguel tava na vingança também. Ele queria ir bater no Axel só pra vingar do Rob. E o Johnny falou: não faz isso, porque ó, eu era muito melhor que o Daniel e eu fui na raiva bater nele e eu perdi. Eu acho legal essa cena, por quê? Porque, cara, o Daniel ter ganhado do Johnny,
o Daniel nunca foi melhor que o Johnny. E o Johnny até fala, depois que ele ficou melhor que eu, depois que ele melhorou. Mas aquele filme que teve essa discussão, não, o Daniel nunca tinha que ter ganhado do Johnny, porque o Johnny era assim o atual campeão, o melhor. Ele ganhou só por causa do roteiro e tal. Mas eu achei interessante essa parte. Continuando falando dos personagens, né? A gente falou já dos campeões. Vamos falar da campeã feminina, que foi a Tori, que, cara... Sim, cara, eu vi isso aí. A Mary Moser e o Tanner Buchanan, que é a Sen e o Rob, eles noivaram. Anunciaram e tudo, né? Quem diria? Pra quem achava que eram só amigos. É, Gui, que achei que o Miguel com a faixa parecia no Bruno Mars. É... Talvez faltou o óculos do Miguel pra dizer que ele é o Bruno Mars. É um personagem também muito boa, muito interessante, um personagem cheio de traumas. Eu acho que a série Cobra Kai fala muito sobre superação. E a personagem, quando fala de superação, é a Tori, né? Vale lembrar que nessa temporada ainda ela perdeu a mãe. Ou seja, ela passou por muita coisa e acabou no final ela foi recompensada, né? O Johnny, desculpa, mas a cena do Johnny voltando pro dojo antigo e treinando o Miguel e ela, cara, cena sinistra de boa, nostalgia demais. Eu acho muito massa quando fecha assim, cara, pra mim, esse final de Cobra Kai é muito bom por causa disso, sabe? Ele pega coisas lá da primeira temporada, traz de volta para essa, e é uma sensação de nostalgia. É, você viu o sósia do Miguel e do Rob? O do Miguel eu conheço, cara, que é o Matheus, é amigo meu, inclusive. Ele me ajudou com o patrocínio da Growth lá, inclusive. Mas o Matheus é gente boa demais, cara, humilde pra cacete. E sim, os caras são muito parecidos, né? Nostalgia tão boa, sabe? E se você for parar pra pensar, a Tori só teve o Johnny na segunda temporada só como sensei. Depois acabou que vários outros treinaram ela e o Johnny nunca mais acabou treinando ela. Mas enfim, a Tori teve o final que mereceu. Ela e o... Falou, meu querido Kenny. Recebeu patrocinadores, ela foi campeã, etc. E a outra personagem feminina, né, é a Samantha. Samantha também, eu acho que a Samantha se queimou muito durante as outras temporadas, né? Ela acabou, no começo ela era um personagem muito legal e depois a Sam ficou, muita gente acabou odiando a personagem. Eu acho que é o contrário, cara. Pra mim a Sam no início era insuportável e depois ela foi melhorando. A Sam era patricinha, sabe? Filhinha do papai. Era bem chata, mano. Mas depois ela foi melhorando. É, nunca mais aquele irmão da Tori apareceu. É, ninguém sabe o que aconteceu com aquele moleque, né? Ninguém sabe, cara. Eu confesso que teve uns momentos que eu também não gostei muito, mas nessa temporada em si, nesse final, ela tava muito boa. Pra mim, ela foi o personagem que nessa última parte foi muito boa e ela voltou a ser, pode ser chata, podemos dizer isso. Ela foi muito interessante essa temporada, também tem um final muito bom. Acabou indo lá pra Okinawa. Será que vamos ter uma série da Samantha lá em Okinawa? Talvez? Acredito que não, mas não vale só. Não vale tentar sonhar, né? Mas eu acho muito difícil ter uma série dela lá. Mas é muito interessante. Ela voltou. Ela falou também que o Sr. Miyagi como se fosse o vô dela. Então ia ser muito legal ela lá. E ela foi, seguiu. Dizem, né? Dizem as más línguas que teria uma série do Miguel e da Sen nesse tempo em Okinawa. É o que eu disse antes, cara. No outro react que a gente fez. Não tem como você fazer hoje uma série de Miguel e Sen em Okinawa sem trazer os outros personagens. Porque a história de um tá ligado com a outra, velho. Não tem como. Quer fazer uma série da Sen com o Miguel? Beleza, mas tem que trazer o Rob, tem que trazer a Tori, Falcão. Tem que trazer todo mundo, cara. E aí seria um Cobra Kai 2.0. Não seria uma nova série, um derivado spin-off. Seria um Cobra Kai 2.0. O sonho e o Miguel foi junto com ela, né? Vale lembrar isso, que o Miguel acabou indo viajar junto com ela só por um tempo, porque ele vai acabar indo pra faculdade depois, pelo que deu pra entender. E outros personagens que acabaram indo pra faculdade também foi o Falcão. Se eu fosse a mãe do Daniel, eu já teria dado uma chinelada na cena na primeira temporada. Realmente, cara, assim era insuportável. Dimitri. E o que vocês acharam do final do Falcão, hein? Falcão, o personagem mais amado da série, sem dúvidas. Um dos mais amados, né? Cara, personagem fantástico. Teve todo o desenvolvimento, a gente falou, teve vídeo aqui no canal falando já sobre Falcão e que como ele perdeu espaço na série, mas é comum, todos os personagens perderam espaço. E nessa última parte, quantos personagens perderam espaço? O Falcão apareceu pouco. E falar a verdade, todo mundo apareceu pouco até, se for ver. Mas enfim, o Falcão tem um final que satisfatório. Eu não imaginava outro final pro Falcão. O Falcão, ele teve um final merecido, cara. Ele e o Dimitri ia terminar junto, eles eram melhores amigos, ia pra faculdade, isso é óbvio que ia acontecer. A gente viu um personagem que desenvolveu de uma forma muito legal de se ver, sabe? A gente teve dó do personagem, a gente ficou feliz quando ele se transformou, teve raiva. Depois a gente teve uma mistura de o Eli, né? O Eli com o Falcão e tal, cara, sensacional. E os outros personagens, o Kenny, a Devon, o Anthony, tiveram um final meio que aberto, né? Eles continuaram treinando com o Johnny. Será que uma série continua a história? Talvez. Calma aí, a gente vai falar disso durante o vídeo, tá?
É o que eu comentei também em outro vídeo, né? Estão comentando, inclusive os criadores da série disseram sobre isso, que o Johnny tem mais história pra contar. E talvez não seja o fim do Johnny Lawrence, mas aí eu não sei o que eles fariam, tá? Uma série spin-off do Johnny não faz sentido, porque Cobra Kai já é sobre o Johnny. Então, não sei, juntar Johnny com... Não sei, cara, Cobra Kai é a série do Johnny, sabe? Se eles forem fazer algo com o Johnny, teria que ser uma continuação de Cobra Kai. Porque uma coisa está ligada à outra. Então é isso, eu acho que o Johnny, ele pode aparecer no Karate Kid Legends. Vai estrear em maio nos cinemas, daqui a 3 meses, e o Johnny pode fazer uma pontinha, uma participação. E aí sim, aí faria sentido. O Theo e o Chris, os dois personagens, acabaram que eu gostei muito do Chris nessa última parte, achei que ele teve uma redenção digna, a cena dele com o Johnny foi muito emocionante, muito boa, e ele, né, deu o Cobra Kai de volta pro Johnny, que foi sensacional. O Theo Silver apareceu com uma doença que não foi muito desenvolvida, né, não sabemos que doença que ele tinha, mas ele tinha pouco tempo de vida, acabou que foi o Theo Silver de sempre e acabou que morreu. Junto com o Chris, os dois acabaram morrendo, né? Pelo menos é isso que deixou claro. A não ser que eles pularam, sei lá, eu acho bem difícil não ter morrido no caso, né? Eu acho difícil eles terem sobrevivido. Mas enfim, falando dele, né? Eu acho que vamos falar pro último dele. Vamos falar também sobre a cena pós-crédito, vamos falar. Mas antes, tem que falar dele, que é o Johnny Lawrence. Cara, que ia falar do Johnny, né? O Johnny é o protagonista, a série era do Johnny. O Johnny teve o melhor desenvolvimento, ele era um mendigo no começo, bêbado, e no final ele terminou construindo uma família nova, tendo uma filha, uma casa, tendo um emprego que ele sempre sonhou. É que a história de Cobra Kai, inicialmente, ela foi concebida para ser sobre o Johnny, né? Era a perspectiva do Johnny a partir de agora, porque o Karate Kid, de 84, pintou o Daniel como mocinho e o Johnny como vilão. Sendo que, na verdade, né, tem teorias, a galera, enfim, discorda disso, de que o vilão, na verdade, sempre foi o Daniel e não o Johnny. E o Johnny foi a vítima de toda essa história. E agora o Cobra Kai é da perspectiva do Johnny. É o que eu digo, cara, o final da série Cobra Kai é mais sobre o Johnny Lawrence do que o Daniel LaRusso. É muito mais, tanto é que o título se chama Ex-Degenerado, do último episódio, que é uma referência ao Johnny, uma fala dele lá no Karate Kid de 84. E o primeiro episódio da primeira temporada se chama Degenerado, que é o que o Johnny era no início. Ele era um degenerado e agora é um ex-degenerado. E é aquilo que eu falei, essa parte 3 começou a falar sobre sonhos desde o começo. Eu acho que no final a maioria dos personagens conseguiu realizar seus sonhos, né? O Johnny, a série era sobre o Johnny, a série é do Johnny, a série é dele, ele é o protagonista. Não tem Daniel, não tem outro, óbvio que o Daniel teve seus episódios, o Daniel foi sim um protagonista também, mas não mais que o Johnny. A série era sobre o Johnny, era sobre talvez o último Cobra Kai. Ele tava vivendo como mendigo, mas ainda tava utilizando os ensinamentos do Cobra Kai, sendo que seus amigos, né, que da época de Cobra Kai seguiram suas vidas, mas ele tava ainda vivendo a vida como Cobra Kai, ele tava ainda tentando bater em todo mundo, ele só alguém xingar ele já revidava, tava bebendo, ele era o último Cobra Kai. A série Cobra Kai é do Johnny Lawrence. E esse final foi dele. O último episódio, o penúltimo, foi do Johnny. Foi justo o Johnny acontecer isso com ele. Ele ter esse final que ele recupera o Cobra Kai. Porque o Cobra Kai... Cara, essa cena do Johnny visitando o túmulo da mãe foi forte, hein? Inclusive é um furo de roteiro, vocês sabiam? Essa cena do Johnny visitando a lápide da mãe, a Laura, é um furo de roteiro. Por quê? Porque foi dito anteriormente, né, em outras temporadas de Cobra Kai, que a mãe do Johnny, a Laura, ela faleceu assim que o Rob nasceu, né? Poucos meses depois que o Rob nasceu. Só que o Rob, ele nasceu em 2002. E se vocês observarem na lápide da mãe do Johnny, nesse último episódio de Cobra Kai, tá escrito que ela faleceu em 2007. O que é um erro. É um erro, pô. O Rob nasceu em 2002 e ele disse que a mãe do Johnny faleceu pouco tempo depois do Rob nascer. Não tem como que 5 anos depois a mulher morreu e ele disse que foi pouco tempo depois. Então eu acho que é um furo de roteiro, tá? Vocês perceberam isso aí? Ele terminou, como a série terminou, ele sendo campeão, ele finalmente tendo a segunda chance dele. Porque a série é sobre a segunda chance de Johnny Lawrence. É pra mostrar que o Johnny Lawrence não era o vilão do primeiro filme. Essa foi a ideia desde o começo. Porque tinha uma discussão, caso você não saiba, uma curiosidade, a série é sobre isso. É uma discussão que algumas pessoas estavam discutindo. Nossa, eu acho que o Daniel é o vilão de Karate Kid, que o Daniel chegou lá, roubou a mulher do... Exatamente, ô Lope. É exatamente isso que eu falei, cara. Vai lá, Arthur, tamo junto, cara. Até a próxima, mano. Tamo juntão. É isso aí mesmo, cara, o Lope. A mãe dele morreu em 2002, não em 2007, mano. Achei bem estranho isso.
Se não fosse o Barney Stinson, não existiria Cobra Kai, realmente, né? É o que dizem as más línguas, né? Que a ideia de Cobra Kai surgiu de uma piada de How I Met Your Mother. Que é o Barney lá dizendo que o Johnny Lawrence era o verdadeiro Karate Kid, não o Daniel. Esse episódio é muito bom de How I Met Your Mother, né? Eu quero rever How I Met, mano. É bem legal. Eu acho que talvez quem seja o vilão seja o Daniel, não o Johnny. Mas muita gente falou, não, o Johnny é o vilão do Karate Kid e tal. E isso gerou toda uma treta que acabou chegando aos criadores que criaram uma série provando que o Johnny não é o vilão da série. O vilão do filme, da série de filmes no caso, né? Porque da série ele é o grande herói. Cara, absurdo, é maluquice o que aconteceu nesse final. Teve o final que mereceu. A relação dele com o Chris foi muito emocionante esse final. E terminou com ele lá do Dojo e tal, ensinando novos alunos, e isso é muito interessante. Um detalhe, não sei se você percebeu, mas quando o Daniel entrega a taça pro Johnny, ele fala, né, quando entrega o troféu, ele fala, você é bacana, Lawrence. E no primeiro filme, quando o Daniel ganha o regional, o Johnny pega o troféu e dá pro Daniel e fala, você é bacana, Lawrence. Então teve essa referência, não sei. Exatamente, cara. Foi um dos primeiros detalhes que eu anotei no meu vídeo de referências lá no canal, cara, do Mundo Geek. Quando eu vi isso aí, o Daniel dizendo você é bacana, Lawrence, automaticamente eu lembrei lá do filme de 84, com o Johnny entregando o troféu e dizendo você é bacana, Larus. Não sei quem pegou, mas é uma baita de uma referência, tá bom? E sobre a cena pós-crédito, o Ralph Macchio é o John Wick de Karate Kid. Realmente, mano, o cara ele não envelhece nunca. Tem dois caras conversando, quem são esses personagens? O que eles estão falando? Calma que eu vou explicar. Também tem o Daniel e são os criadores de Cobra Kai. O que tem aquilo? O que significa? Qual o significado da mosca? Calma que hoje a gente vai explicar. É o seguinte. Beleza, fala aí. A série se passaria em Hill Valley, no 1985 alternativo. Só precisamos do Wilson, Thompson e Zane pro sinal verde. O Billy é meu amigo. O cara fez até uma estátua pro meu hall. É uma ligação fácil. Por que não chamar o Crispin também? Quem são esses personagens? Isso daí é uma referência de Volta pro Futuro, né? Eles estão fazendo essa brincadeira para que, quem sabe, no futuro, não aconteça uma continuação do De Volta pro Futuro, né? Que é outra franquia clássica dos anos 80 e que é um dos meus filmes favoritos, tá? Foi uma referência genial dos criadores, né? Os personagens são os criadores da série. E durante essa conversa ali que eles falam que estão planejando fazer uma série que se passa nos anos 80, alternativa, algo do tipo. E eles citam a cidade de Volta pro Futuro. Ou seja, eles estão falando que vão pegar um filme clássico dos anos 80 e vão fazer uma série falando uma versão alternativa. Que é o que eles fizeram com Karate Kid, né? Pegaram um filme clássico dos anos 80 e fizeram uma série sobre ela. Aí eles estão repetindo a piada de pegar De Volta pro Futuro, que é um filme dos anos 80, e fazer uma série. Um remake, uma continuação, o que seja. Mas tudo isso não passa de uma brincadeira, né? Não tem nada confirmado, não tem... Eles vão fazer... Não, é só uma piada mesmo. Inclusive, os próprios criadores falaram isso em entrevista, né? Que é apenas uma piada. Outra visão desse universo. Quem que fez isso? Óbvio, foi Cobra Kai, que pegou o sucesso dos anos 80, que era Karate Kid, e fez uma série mostrando outra visão, que foi a visão do Johnny, de como foi o lado dele da derrota pro Daniel. Então foi uma referência a isso, e na conversa eles falam, não, a gente tá quase conseguindo, a gente precisa de uma luz verde, falta pouco a gente conseguir essa luz verde. O que é a luz verde? É aprovação. Quando vai fazer uma série, você acaba reunindo alguns produtores, algumas pessoas poderosas que vão investir na série e tal, e você precisa provar que precisa acontecer aquela série ou filme. Então precisa de luz verde. Luz verde é todo mundo votar a favor da série acontecer ou do filme. Então eles falam naquela conversa, não, estamos quase conseguindo. E isso foi uma clara referência. E ele cita personagens, né? Zane, Bob. Enfim, são os atores lá do Beef. A Marie também. Eu não lembro agora dos personagens, mas eles citam alguns personagens secundários de Cobra Kai. De Cobra Kai não, do De Volta pro Futuro. Eles não citam lá o Christopher Lord, né, que é o cientista, e eles não citam também o Marty McFly, que é o... Como é o nome do ator do Marty McFly? E fugiu agora. Enfim, eles não citam o nome dos protagonistas, só de personagens secundários. Eles devem estar falando ou dando uma referência de como eles conseguem fazer Cobra Kai, da conversa que eles tiveram. E teve o Arraia, né? O Arraia apareceu nesse final, uma cena bem mais ou menos, né? É só o fanservice. A Arraia apareceu só pra fazer o fanservice e se despedir da galera. Agora, o Arraia apareceu e o Mike Barnes não. Vai entender. No bar. Porque muitas séries e filmes, as ideias
surge no bar. Caso você não saiba, a criação de Breaking Bad, por exemplo, foi num bar. Os criadores estavam no bar ali conversando com o criador e foi aí que surgiu a ideia. Ele falou pro amigo dele e tal, foi ali que surgiu. Então, Cobra Kai foi parecido, os criadores devem estar junto no bar. Será que nesse bar vendia frango frito? Será que vocês me entendem? Los spoilers, hermana. Ali falando sobre Karate Kid, surgiu a ideia e tal. E um detalhe dessa cena, gente, é o seguinte: será que talvez não é um indício que tem uma nova série do Cobra Kai também sendo feita? Que falta pouco, ele precisa de uma luz verde, precisa de uma aprovação pra acontecer? Talvez sim, talvez não quero falar nada, mas uma série pelo menos está confirmada ou vai ser confirmada nos próximos dias. Existem rumores fortes que uma série do Sr. Miyagi vai ser feita. Ela vai provavelmente ser anunciada nos próximos dias, nas próximas semanas. Mas eu não ficaria surpreso se a gente tiver uma nova série com algum outro personagem de Cobra Kai. Até porque o final do Daniel e do Johnny foi um final muito legal. Foi um final até que, na minha opinião, perfeito. O final dos dois, cada um com seu dojo, mas meio que unidos. O Johnny treina o ataque e o Daniel treina a defesa, né? Mais ou menos isso. E o Daniel vai voltar no próximo filme do Karate Kid. O Daniel vai voltar e vai ter o Jack Chan nesse filme também. Então, será que não vai aparecer o Johnny? Será? O Johnny tem que aparecer nesse filme. E tem rumores falando que sim, que ele pode. Era o que eu tava comentando antes, né? No vídeo do João que a gente reagiu. O Ralph Macchio e o Jack Chan, eles fizeram refilmagens do Karate Kid Legends. E dizem as más línguas que essas refilmagens é para incluir o William Zabka, que é o ator do Johnny, para que ele faça uma ponta, uma participação, enfim. Um fanservice, talvez. Será que o Johnny vai aparecer? Eu acho que vai. Pelo menos uma cena, uma menção ao Johnny tem que ter, né? Não existe hoje Daniel LaRusso sem Johnny Lawrence. Pode sim aparecer nesse novo filme do Karate Kid. O Daniel, falando um pouquinho do Daniel, acho que que personagem, né? O personagem começou lá nos anos 80 também. Ele é o protagonista do universo, desse universo, ele é o protagonista. E que lindo ver aquele personagem que era só um personagem comum de um filme comum dos anos 80, acabou virando esse fenômeno, né? O filme foi um estouro, um sucesso, um clássico, e o personagem também se tornou um clássico da época e agora chegando em novas gerações. Então, fique esperto que em maio tem um novo filme do Karate Kid. Cara, vamos ver o Daniel de volta para as telas do cinema. Isso vai ser muito irado. E é isso, cara. Comente aí o que você achou sobre esse final de Cobra Kai. Cara, eu achei o final perfeito, muito bom. Foi muito emocionante ver esse personagem novamente. Última vez vendo ele, espero que a gente possa ver de volta o Johnny. Eu acho muito difícil a gente ver de volta outros personagens, mas o Johnny, com certeza, acredito que possa estar nesse novo filme. Daniel a gente vai ver de volta, mas e o resto? Será que a gente vai ver? Isso que a gente vai falar no próximo vídeo. Nos próximos vídeos vamos com certeza falar sobre a continuação de Cobra Kai. Mas enfim, é isso, muito. É realmente, né? Estranho. O Gui comentou uma coisa estranha. Ver que a série ainda está por volta de 2020 e 2021, enquanto estamos em 2025. É porque ela pouco avançou, né, cara? Tipo, avançou alguns meses. Da quinta temporada pra sexta, se passaram alguns meses, tá ligado? Pra gente se passou anos. A gente aguardando 1, 2 anos a cada temporada. Pra eles é como se fosse meses. Mas, pô, adorei aqui, hein, cara? Ninguém percebeu isso no último vídeo do Cobra Kai, do nosso amigo Estúdio Zero. Gostei bastante. Se inscrevam lá no canal dele, tá? Vídeo show de bola.